As Forças Armadas dos Estados Unidos operam 11 porta-aviões, muito mais do que qualquer outro país do mundo. Esses vastos aeroportos flutuantes são o que permite aos Estados Unidos projetar poder por todo o mundo, a milhares de quilômetros de seu próprio território e costas. Eles oferecem flexibilidade operacional incomparável, podendo realizar missões de combate, vigilância, dissuasão e segurança em quase qualquer lugar. Eles acabaram de receber uma grande atualização. Uma arma futurista ao estilo de ficção científica, o Laser Locust, projetada para combater, talvez, a maior ameaça do campo de batalha do século XXI, os drones. Essa nova arma pode literalmente queimar veículos aéreos não tripulados, VANTs, em pleno voo, derretendo seus componentes estruturais e danificando sistemas críticos em um piscar de olhos. E isso é uma adição inestimável aos porta-aviões dos Estados Unidos, porque a ameaça dos drones aumenta a cada dia que passa. E por muito tempo, a Marinha dos Estados Unidos não teve uma maneira inteligente e econômica de combatê-la. Em outubro de 2023, por exemplo, um navio de guerra americano de bilhões de dólares detectou de repente dezenas de ameaças em sua tela de radar, enquanto navegava pelas águas do Mar Vermelho. Essas ameaças não eram apenas mísseis de cruzeiro ou caças inimigos. Eram drones e mísseis de cruzeiro operados por rebeldes Houthis no Iêmen. Drones baratos, produzidos em massa, que mal valem $50 mil cada, mas carregam explosivos suficientes para causar sérios danos a praticamente qualquer alvo em seu caminho. Naquele dia, vários navios comerciais e um navio de guerra americano estavam em sua linha de tiro. A tripulação da Marinha teve que reagir rápido e, sem outras opções à disposição, foi forçada a confiar nos sistemas defensivos tradicionais do navio, os mísseis interceptadores. Esses mísseis não foram feitos para drones. Eles existem apenas para derrubar caças inimigos, bombardeiros ou mísseis, ativos muito valiosos, frequentemente valendo milhões ou dezenas de milhões de dólares. Os interceptadores geralmente valem pelo menos $1 milhão, às vezes bem mais. Ao mirarem um caça com mísseis interceptadores, o custo-benefício não é um grande problema. É perfeitamente racional lançar alguns milhões de dólares em munições no ar se isso significar derrubar um jato inimigo que vale significativamente mais. Mas quando se usam mísseis de $1 milhão para destruir drones de 50 mil, a equação muda bastante. Imagine um navio de guerra ou porta-aviões tendo que lidar com enxames inteiros de drones, cada um composto por dezenas ou até centenas de VANTs kamikaze. Ele gastaria literalmente centenas de milhões, se não bilhões de dólares em mísseis em questão de semanas. Isso não é sustentável, nem para os Estados Unidos, que tem o maior orçamento militar do mundo. Para lidar com drones, é preciso buscar métodos mais acessíveis e eficientes, como a Ucrânia aprendeu na guerra com a Rússia. As forças de defesa ucranianas enfrentam frequentemente grandes enxames de drones russos, mas utilizam diversas medidas defensivas econômicas para derrubá-los. Inclui torretas com IA, grupos móveis de combate, drones interceptadores e guerra eletrônica com interferidores eletrônicos. E a indústria de defesa dos Estados Unidos tem acompanhado de perto a situação na Ucrânia, aprendendo com os defensores de Kiev, analisando os dados para descobrir o que funciona, o que não funciona e como. As forças americanas podem emular ou adaptar as táticas ucranianas para aprimorar suas próprias capacidades de combate a drones. Porque os drones vieram para ficar. Isso não é apenas uma fase ou uma tática temporária que logo ficará obsoleta. Os drones são tanto o presente quanto o futuro da guerra como conhecemos, e não é difícil entender o porquê. São muito baratos de fabricar, custando só uma fração do valor de mísseis de cruzeiro, balísticos ou bombas guiadas, mas têm grande potencial para eliminar forças inimigas, danificar e destruir infraestrutura e causar caos onde forem usados. Vimos isso na Ucrânia e no Oriente Médio, e muitas das principais forças armadas do mundo já desenvolvem suas próximas gerações de drones, com ogivas maiores, motores melhores, interessôncias mais lineares mais avançada e capacidades inéditas. A China, por exemplo, desenvolveu uma tecnologia impressionante de enxame autônomo que permite que literalmente dezenas de drones busquem, identifiquem, rastreiem e ataquem alvos com quase nenhuma intervenção humana necessária. Ninguém pode ignorar a crescente importância dos VANTs, especialmente os Estados Unidos, a força militar mais poderosa do mundo há gerações. Para manter sua posição no topo do ranking, os Estados Unidos precisam não apenas desenvolver seu próprio exército de drones, mas também encontrar as melhores maneiras de combater e eliminar drones inimigos, tanto no ar quanto em terra, e especialmente no mar, já que a Marinha dos Estados Unidos teve que lidar com centenas de ameaças de drones e mísseis apenas no Mar Vermelho entre outubro de 2023 e janeiro de 2025.
Esse número só vai aumentar com o passar dos anos. Com os Houthis capazes de produzir muitos drones, Samad e Qusayf tentam sobrecarregar adversários e atacar navios de guerra e grupos de ataque de porta-aviões americanos. Como foi explicado, confiar em mísseis para deter os enxames não é uma solução viável. Além de custarem uma fortuna, até mesmo os maiores navios de guerra só podem carregar uma quantidade limitada de mísseis por vez. Eventualmente, eles ficariam sem munição e se tornariam pouco mais do que alvos fáceis. Mas e se esses navios pudessem usar um tipo diferente de defesa? Uma arma que é barata de usar, eficaz contra todas as formas de vantes e que nunca fica sem munição. É aí que o Laser Locust entra em cena. E embora possa parecer algo saído de um filme de ficção científica, é muito real e já está sendo equipado em porta-aviões americanos enquanto falamos. De fato, em 20 de abril, o Warzone, junto com outros veículos de notícias militares, informou que a Marinha dos Estados Unidos instalou e testou um sistema de Laser Locust a bordo do porta-aviões classe Nimitz, o USS George H.W. Bush. Esta pode ser a primeira vez que a Marinha usa ativamente essa tecnologia em um porta-aviões. Também indica uma mudança estratégica de longo prazo na Marinha, rumo a armas de energia dirigida. O chefe de operações navais, almirante Darrell Kuddle, declarou a repórteres em janeiro de 2026 que deseja mais navios de guerra americanos equipados com lasers, tornando-os a primeira e principal linha de defesa contra ameaças de curto alcance. Esse é meu objetivo. Se estiver na linha de visão de um navio, usaremos primeiro energia dirigida. Embora a notícia sobre o Locust no George H.W. Bush só tenha sido divulgada em abril de 2026, acredita-se que os testes reais foram realizados no início de outubro de 2025. A Marinha divulgou fotos do sistema instalado e uma legenda animadora. Durante o evento de disparo real, o sistema de arma laser Locust LWS detectou, rastreou, engajou e neutralizou efetivamente vários veículos aéreos não tripulados, representando um marco importante para a implementação de capacidades operacionais de energia dirigida. Um comunicado de imprensa da AeroVironment, a empresa de defesa que desenvolveu o Locust, forneceu mais detalhes. A demonstração bem-sucedida do seu sistema de arma laser Locust paletizado a bordo do USS George H.W. Bush CVN-77, em outubro de 2025, foi realizada em colaboração com a Marinha dos Estados Unidos e o Escritório de Capacidades Rápidas e Tecnologias Críticas do Exército dos Estados Unidos. O comunicado confirmou ainda que o sistema Laser Feld de alta energia paletizado do Locust rastreou, engajou e neutralizou vários drones-alvo, representando um marco importante no desenvolvimento de capacidades operacionais de energia dirigida em todos os domínios e plataformas. A empresa acrescentou que esses testes bem-sucedidos provam que o Locust é uma solução compatível com diferentes plataformas, capaz de transitar perfeitamente entre locais fixos e plataformas móveis terrestres, como o veículo tático leve conjunto e o veículo de esquadrão de infantaria, até o ambiente dinâmico e exigente de um porta-aviões em manobra. Esse fato é importante, pois mostra que o Locust pode ser implantado de forma eficaz em qualquer lugar que os Estados Unidos precisem, em terra ou no mar. Ele pode ser instalado em futuros navios de guerra, porta-aviões de nova geração e veículos terrestres como sistema defensivo padrão, mantendo alto desempenho em qualquer ambiente. Mas antes de analisarmos mais de perto como esse sistema realmente funciona e do que ele é capaz, você está assistindo ao The Military Show, e se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Agora, o elemento central do Locust é uma arma de energia dirigida a laser, instalada dentro de uma torre, que também está equipada com câmeras de vídeo eletroópticas e infravermelhas integradas. Essas câmeras localizam, identificam e rastreiam alvos assim que entram no alcance do sistema. Vários sensores terciários, incluindo radares de alta frequência e sistemas passivos de detecção de sinais de radiofrequência, também estão integrados ao Locust, ajudando a direcionar e controlar o laser, que acredita-se ter uma potência estimada de 20 kW. Isso, na verdade, está no limite inferior do espectro de potência dos lasers. Mas não se deixe enganar por isso. O Laser Locust ainda é mais do que forte o suficiente para eliminar drones menores com facilidade, e há relatos de que existe espaço para aumentar seus níveis de potência. Na verdade, o sistema já foi demonstrado com uma potência um pouco maior de 26 kW, e pode ser capaz de aumentar ainda mais, embora não esteja muito claro até onde ele poderia teoricamente chegar, mantendo seu formato e design atuais. E a Marinha não é o único ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos que está experimentando essa empolgante tecnologia futurista.
Em dezembro de 2025, relatos confirmaram que o exército dos Estados Unidos recebeu unidades do Locust em pallets, além de sistemas adicionais que foram montados em veículos táticos e de esquadrão de infantaria, JLTVs e ISVs. O Corpo de Fuzileiros Navais já mostrava interesse nos sistemas Locust baseados em JLTV, mas esta é a primeira vez que vemos oficialmente a Marinha usando essa tecnologia em um porta-aviões. É uma iniciativa empolgante, mas não surpreendente quando se consideram os inúmeros benefícios que esses lasers trazem. Primeiro, há a vantagem do custo. Apesar do sistema Locust custar cerca de 8 milhões de dólares por unidade, o laser é surpreendentemente acessível. A AeroVironment revelou que um disparo de energia custa cerca de 5 dólares, valor suficiente para derrubar um drone de 50 mil dólares. Isso é incrível e muito melhor do que usar um míssil de 1 milhão de dólares para o mesmo objetivo. Além disso, lasers, diferente de rifles, sistemas convencionais de defesa aérea, bombardeiros e lançadores de foguetes nunca ficam sem munição, oferecendo disparo ilimitado. Desde que tenham energia e resfriamento suficientes para mantê-los funcionando sem problemas, esses sistemas podem continuar disparando pelo tempo que for necessário. Sem recarregar, sem reabastecer, sem necessidade de voltar à base e passar horas trazendo mais munições a bordo. Isso é muito importante, especialmente quando se trata das ameaças de drones, porque drones são tão baratos e fáceis de fabricar em grandes quantidades. Já vimos os Houthis enviarem dezenas de drones de uma só vez. A Rússia foi ainda mais longe na Ucrânia, às vezes lançando quase 1000 drones em uma única noite. Não é possível enfrentar essa quantidade com munição tradicional. É preciso uma arma que atire frequentemente, de forma econômica e sem atrasos ou interrupções. É por isso que os lasers são tão valiosos neste momento. O Locust também tem a vantagem da flexibilidade. Como mencionado anteriormente, ele já foi visto em vários formatos, como sistemas paletizados e containerizados, que podem ser facilmente movidos de um lugar para outro, além de sistemas que vêm acoplados a veículos. O Locust visto no George H.W. Bush foi simplesmente levado até o convés e fixado em questão de minutos. E isso significa que esses sistemas podem ser facilmente instalados ou removidos sob demanda, dependendo dos requisitos da missão. É importante destacar que este é só um dos vários sistemas de energia dirigida em análise e teste pela Marinha e outros ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos. Em 2024, por exemplo, relatos revelaram que a Marinha testou o sistema Helios, um laser de alta energia com deslumbrador óptico integrado e vigilância, a bordo de um contratorpedeiro de mísseis guiados da classe Ali Burke, o USS Preble. Aproximadamente 3 vezes mais potente que o Locust, o Helios possui 60 kW e pode ser integrado ao sistema de combate Aegis da Marinha. Ele pode ofuscar ameaças inimigas, ou seja, cegar sensores e câmeras, queimando-os ao aquecer componentes críticos com um feixe concentrado de energia até superaquecê-los e causar falha. Nos testes, assim como o Locust, o Helios se mostrou altamente eficaz ao engajar e neutralizar vans. Assim como o Locust, apesar do sistema ser caro, o Helios praticamente não tem custo de uso. Os Estados Unidos desenvolvem sistemas de laser maiores e mais potentes. Em junho de 2025, por exemplo, foi anunciado um projeto chamado Songbo, com o objetivo de criar um sistema de laser de 400 kW. Isso seria cerca de 7 vezes mais potente do que o Helios e aproximadamente 20 vezes mais forte do que o Locust, com a capacidade de engajar e eliminar não apenas drones, mas uma vasta gama de outras ameaças, desde mísseis de cruzeiro até pequenas embarcações. Chamar essa tecnologia de revolucionária seria um eufemismo, e seu potencial é quase ilimitado. Como aponta o almirante Kodo, ao aumentar a potência, a capacidade de engajar, manter energia no alvo e a eficácia de um laser aumentam. Dito tudo isso, os lasers não estão livres de problemas. Se fossem perfeitos, já estariam amplamente usados nas Forças Armadas dos Estados Unidos, e não apenas em testes ou fase experimental. Um problema, por exemplo, é que um único sistema de laser só pode atingir um alvo por vez. Isso é um problema quando estamos falando de lidar com grandes enxames de drones, potencialmente compostos por dezenas ou até centenas de alvos, todos se movendo em alta velocidade. Mesmo que leve apenas uma fração de segundo para realmente disparar o laser, o sistema ainda precisa de tempo para travar e rastrear seus alvos, além de calcular os disparos entre cada uso. Além disso, uma desvantagem das armas a laser em geral, pelo menos em sua forma atual, é que à medida que o feixe se afasta de sua fonte, ele fica mais fraco, pois o próprio feixe começa a divergir ou se espalhar, o que reduz tanto sua densidade quanto sua intensidade. A atmosfera também influencia.
absorvendo ou dispersando a luz durante seu trajeto. Em termos de combate, isso significa que para que os lasers tenham a melhor chance de neutralizar ameaças inimigas, eles precisam ter uma grande quantidade de energia na fonte ou precisam disparar apenas quando seus alvos estiverem bem próximos. Além disso, os lasers são afetados pelo clima e por outros fatores ambientais. Fumaça, poeira e chuva podem interferir tanto na potência quanto na precisão do laser, reduzindo ainda mais seu alcance e limitando sua eficácia. Esses sistemas incluem componentes delicados, como lasers, que normalmente exigem óticas sensíveis para operar adequadamente. E existem dúvidas sobre como esse tipo de peça vai se comportar quando estiver montada em navios de guerra e forçada a passar longos períodos no mar, exposta aos elementos e ao ar salgado do oceano. Mesmo com esses problemas, lasers como LOCUS inevitavelmente terão um uso mais amplo e ativo nos próximos anos. Os melhores engenheiros e desenvolvedores militares do mundo terão que encontrar formas de superar suas limitações. Com mentes brilhantes envolvidas e forte interesse dos altos escalões pela integração de lasers na Marinha e além dela, é provável que os Estados Unidos liderem esse avanço. Além disso, essa é só uma das várias maneiras que a Marinha moderniza seus navios, destroyers e porta-aviões para resistirem mais a drones. Mais uma vez se inspirando na Ucrânia, os Estados Unidos também começaram a testar e implantar drones interceptadores. Em março de 2025, por exemplo, os 3 contratorpedeiros Arleigh Burke no grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford foram vistos com novos sistemas de lançamento, não apenas para mísseis, mas também para drones. Para ser mais preciso, os drones Raytheon Coyote Block II e Anduril Roadrunner M, ambos são interceptadores anti-drone projetados exclusivamente com um objetivo em mente: caçar e eliminar drones inimigos antes que eles tenham a chance de atingir seus alvos. E ambos são incrivelmente bons no que fazem. O Coyote, por exemplo, pode atingir velocidades máximas de até 595 km por hora. Dentro, possui ogiva de fragmentação explosiva de quase 2 kg e espoleta de proximidade. E assim que ele chega perto o suficiente de um drone inimigo, essa ogiva detona, explodindo o próprio Coyote e qualquer drone inimigo que tiver o azar de estar na área. O Roadrunner talvez seja até melhor. Drone interceptador com 2 turbojatos, capaz de ser lançado, rastrear alvos e engajar UAVs inimigos com controle manual ou de forma autônoma por inteligência artificial. Ele também tem a capacidade de retornar à base se não encontrar um alvo a tempo. Pode pousar com segurança de volta na base, ser reabastecido e então sair novamente para outra caçada. Por $500 mil, ele é caro para um drone, mas ainda muito mais barato que um míssil interceptador. E com essas formas únicas de defesa a bordo de suas aeronaves, porta-aviões e navios de guerra, a Marinha dos Estados Unidos está realmente entrando em uma nova era. Uma era era definida não pelo tamanho das ogivas ou preço dos mísseis, mas por sistemas mais eficientes e econômicos do que tudo que já existiu. Agora você pode conhecer outra inovação empolgante das Forças Armadas dos Estados Unidos neste vídeo, que analisa o suposto uso de um drone de vigilância ultra-secreto sobre o Irã. Confira este vídeo para ver como o equipamento americano mais convencional, o caça F-22, provou ser a aeronave mais poderosa e dominante da Terra. E para mais análises militares, informações e notícias de última hora, certifique-se de se inscrever no canal The Military Show hoje mesmo.